Pode ser, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira em Fé de Vasconcelos, grato a Deus por mais um dia de vida, uma oportunidade de estarmos reunidos para pensar em Deus, né? Pensar em Deus. A palavra pensar em língua portuguesa, ela é muito interessante. Eu não sei em outra língua. Eu não sei como think, eu não sei como que é. Eu não sei fazer decifrar a origem da palavra think ou qualquer outra em outra língua. Mas em língua portuguesa é muito interessante. Em língua portuguesa vem de pesare, do latim, né, que é o mesmo que pesar, né, pôr na balança. Então a ideia de pensar e pesar são correlatas, né? Aquela balança com dois pratos, né? Então coloca-se e ver qual o peso. Então, nesse sentido, pensar o evangelho significa pesar. Vale a pena. Pensar em Cristo significa pesar Cristo e outras atividades religiosas, outras práticas religiosas. Vale a pena? Isso aí cada um vai fazer o seu e tomar a sua decisão. No nosso caso, optamos por Cristo, optamos por Jesus, colocamos na balança e optamos, pesamos os prós e os contras e decidimos por Cristo. Cristo, acima de tudo, né, de ser um grande líder religioso, um rabino, né, um ensinante, um ensinador, um mestre da palavra, um mestre das parábolas, ele também fazia reflexões, fazia filosofia, fazia filosofia, porque filosofia é a arte de pensar. Então, Cristo, o homem Jesus, pensante, ele era também um filósofo, por que não? É senso comum, que seja. Né? Todo homem pensa, né? Todo homem pensa, todo homem é, em primeira, em última instância, um filósofo. Né? O homem simples chegou a inventar coisas maravilhosas. Isso só se dá no peso das ideias, na arte da reflexão, filosofando, né? E uma coisa muito interessante nessa fala de Jesus, nesse comportamento de Jesus, é a questão da contemplação. A observação contemplativa. Uma coisa é ver, outra coisa é a observação contemplativa. A gente vê o dia passando, a gente vê as horas indo, a gente vê o trânsito caótico de São Paulo, a gente vê o ir e vir de tudo e de todos. Mas já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você. Você viu tal coisa? Não, mas você não passou por lá? Mas eu não prestei atenção. Estávamos ou estamos distraídos demais com preocupações que vão além da nossa capacidade de resolver rapidamente e tira de nós a capacidade ou a habilidade de percebermos o nosso entorno. Isso pode acontecer também no campo da religião. Lá no Antigo Testamento, desculpem, nós temos um momento em que existia um profeta verdadeiro e vários falsos profetas, e o profeta verdadeiro, ao profetizar, levou um tapa no rosto, e o falso profeta falou: onde o Espírito passou que nós não vimos? Lógico, eles eram falsos profetas, eles não tinham mais a habilidade de contemplar, de observar com pesar, com cuidado, pesando. É de fato Deus? Faz sentido o que está sendo dito? No Novo Testamento nós temos, numa das cartas de João, que ele fala: filhinho, analisai os espíritos. O que é isso? O que está sendo dito? O que está sendo discursado? Não é? Em tempos de Malafaias, Bolsonaros, Marçals, entre outros, né, com discursos de guerrilha, discursos assim de forma bastante aguerrida, que chega, nossa, né, que não é autoridade, não demonstra autoridade, demonstra uma forma autoritária de se colocar, mas enfim, né, o senso comum entende que aquilo demonstra alguma autoridade profética. Você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, você vai vencer sim, você tem que, essas palavras de comando, né? E nós não vemos isso no Cristo, nós não vemos isso em Jesus. Muito pelo contrário,
Nós vamos ler agora um trecho bem curto, que está no capítulo 7, Sermão da Montanha, meus irmãos. Querem se converter, de fato? Ah, mas eu tenho 50 anos de evangelho, 20 anos de evangelho. Não estou duvidando da sua conversão. Mas você querem ter uma nova experiência de conversão? Leia o Sermão da Montanha. Contemplando, observando, com pesar, pesando as ideias, tá bom? Olha lá, capítulo 7. Capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com a vida de vocês, em relação ao que vão comer ou beber. Ops, como é que fica essa coisa de levanta cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, pense positivo, determine, você tem se empenhado pouco, não é? Ó. É Jesus falando, tá? Qualquer coisa, coloque seu joelho no chão e reclame com Jesus, não comigo, tá bom? Eu só estou pesando as ideias entre que um evangelho muito estranho que está sendo pregado aí por Malafaias, Bolsonaros, uns apóstolos esquisitos aí, Marçals, né? Que não, enfim, essa coisa aí, né? Coach, ex-coach, sei lá o que é. Então a gente não pode se identificar com isso, a gente tem que se identificar com o Cristo, com Jesus, o homem, e quem fala aqui é o homem, Jesus, né? Vamos lá. Não se preocupe com a vida de vocês em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês em relação ao que vão vestir. Olha o que Jesus está falando. Acaso a vida não vale mais que a comida? E o corpo mais que a roupa? Observem, pare de olhar para o celular assim e olha para cima. Observem as aves dos céus. Observem, contemplem, olhem para o céu, olhem para cima. Pare de andar olhando para baixo. A terra não é plana. E se for, não fala, nem pensa isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Homens com menos tecnologia do que nós temos hoje, no século XXI, já usando pedaço de pau e a sombra do movimento do dia. A terra não é plana não, hein? A terra não é plana. E Jesus manda que sejamos contemplativos, que observemos as aves do céu e olha o resultado da contemplação. O resultado da contemplação, não de ver, mas de assistir, de prestar atenção, de refletir. Olha o resultado. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E daí? O Pai de vocês, que está no céu, as alimenta. Vamos continuar? Senão vai ficar muito longo. Por acaso vocês não valem mais do que elas? O que Jesus está dizendo aqui? Que esse evangelho malafaiano, bolsonariano, marçaliano, né? De levante cedo, trabalhe, deixa de ser comunista. Já me chamaram de comunista, tá? Quando eu leio o Sermão da Montanha, dizem que eu sou comunista. Por ler o Sermão da Montanha. Ora, enfim, né? Jesus que está dizendo aqui o que deve ser feito. Ele não nega o levantar para trabalhar. Mas o que ele está dizendo é que é necessário um momento para contemplação. O sábado bíblico, ele tem essa ideia, né? O sábado não significa domingo ou 7. A palavra sábado significa descanso. Então, em Jesus, nós temos o nosso descanso. Quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Então, em Jesus, nós temos o nosso descanso. Mas, além disso, né, isso é a questão de religiosidade e espiritualidade. Mas pensando na questão física humana, porque Jesus também era humano, né? Ele fala, o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça, olha, ele estava cansado, ele precisava dormir, ele precisava sentar para descansar. Nós precisamos de um dia para descansar. E nesse dia nós temos que ter diversão, nós temos que ter cultura, né?
Hoje existe a Igreja Preta, né? Há uma crítica em relação ao discurso que lá tem. É possível que haja mesmo, porque o sermão virou um sermão coach. Mas, de qualquer forma, essas igrejas oferecem o quê? Elas oferecem um tipo de entretenimento. Que é positivo ou negativo, não vamos entrar no mérito, não é essa a ideia. Mas o crente, o cristão, ele precisa de diversão também. Jesus, quando tentado no deserto, né, Satanás fala, a pedra transforma em pão. Ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, etc. Ele está falando dessa troca com Deus. Então eu me dedico, eu contemplo, eu adoro, eu observo, com postura contemplativa. E Deus não me ressarce, porque eu não fiz investimento. Deus não vai me dar em porcentagens, porque eu não fiz uma aplicação em Deus. Mas de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com as minhas capacidades, Deus me honrará. Por exemplo, eu sou professor. Então eu dou aula, né, de língua portuguesa no estado, na escola particular, onde abrir uma porta eu vou lá e dou aula. E eu ganho o meu salário. Entenderam? Então, para que eu seja abençoado financeiramente, eu preciso trabalhar. Né? Não é Deus que vai, Senhor, me mande $1 milhão. Ele não vai te mandar $1 milhão. E não acredite se alguém disser que mandou, porque não mandou. Não mandou. Você vai fazer o que com esse monte de dinheiro? Mas continuemos aqui. Verso 27. Quem de vocês, com as suas preocupações é o que será, o que farei, como vai ser? Viva o dia de hoje. Planeje-se, não preocupe-se. Se planeje, se ocupe com a atividade de hoje, preparando o terreno para o amanhã, não preocupado com o amanhã, sem preparar o terreno hoje. Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a vida um pouco que seja? Não dá, né? Nós vimos na Covid aí que branco, rico, branco, preto, rico ou pobre, todos foram atingidos. Eu estou contemplando. O lado negativo tem que tirar uma coisa positiva. Com a Covid, ninguém escapou. Branco ou preto, rico ou pobre. Todos foram atingidos. Então, contemple, tá bom? Olha o verso 28. E quanto à roupa? Por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios. Aprendam com os lírios. Jesus, o que você está falando? Aprendam com os lírios. Contemple, observe. Isso vai contra esse sistema que nós temos hoje aí, tá? O sistema capitalista religioso capitalista, que invadiu a igreja evangélica, principalmente com o advento do neopentecostalismo no Brasil, né? É provável que alguém diga que eu estou falando, que eu esteja pregando teologia cultural, né? Então, basta olhar, ler os profetas, né? Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles faziam também abordagens políticas de seu tempo. Da sua época, da sua era, né? Aqueles que eram contemporâneos, né? Então não temos hoje como não fazer qualquer tipo de abordagem sem mostrar essa realidade, né? Que quando eu falei do evangelho malafaiano, bolsonariano e marcialista, é isso, é o evangelho do consumo, é o evangelho do money, da grana, do dinheiro. Não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Jesus. Aprendei com os lírios. Se Jesus é comunista, é óbvio que não, e nem eu sou comunista. Tá certo? Mas olha, aprenda com os lírios do campo, como crescem, que eles não trabalham nem fiam. É a obra-prima da natureza. Observem, contemplem, veja o crescimento da criança, veja o crescimento do lírio. Observe um botão de rosa ao abrir-se. Todo dia de manhã vai lá e olha. Vai ficar gravado na sua memória. Não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu
como um deles. Ops! Ô, Jesus, é o seguinte, né? A nossa perspectiva é salomônica. Nós queremos, talvez não as 1000 mulheres, né? Vai dar gasto, não queremos gastar. Aliás, eu nem quero casar, né? Não é assim que estamos vivendo hoje? Mas nós queremos o salão real. Nós queremos o trono real de Salomão. Aprendam com os líderes que Salomão nunca foi um. Não chegou nem perto. Como diriam os padres, palavra de Jesus, né? Salomão não chegou nem perto. Irmão, conheça-se, contemple, examine-se, avalie-se. Que cristianismo estamos praticando hoje? O cristianismo da terra plana é um cristianismo alienado e alienante. Esse cristianismo do consumo, invista em Deus. Eu não espero que seja alcançado por milhões, mas eu quero alcançar você. E não é bravata, tá bom? Eu não estou falando com bravatas. É experiência. Deus abre portas. É experiência. Deus nos conforta. É experiência. Deus existe? Para mim, sim. Para você, eu não sei. Para mim, existe. Eu tenho experiência, já ouvi a voz dele, o Espírito Santo já se revelou a mim. Não tive coragem de olhar, mas ele parou aqui à minha direita. Já ouvi a voz de Deus algumas vezes, assim, como me ouço agora. É experiência. Experimente Deus, mas isso só vem com a atividade contemplativa, tá bom? Isso não vem em troca. Deus não faz troca. Deus não faz barganha, tá certo? Vamos lá, vamos terminar. Eu digo a vocês que nem Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. Ora, verso 30. E se Deus assim veste a erva do campo, não fará muito mais por vocês, tão fracos de fé? Portanto, não vivam preocupados dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, com o que nos vestiremos? Porque são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês, ou numa tradução mais conhecida, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus ilumine sua vida, tá bom? Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é uma questão contemplativa. Nem só de pão vive o homem, também precisamos de pão. Como diz um grupo popular aí de música do Brasil, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente precisa se envolver. Alfabetizar, meus irmãos, a capacidade de ler e escrever não se limita a juntar letras. Então, o alfabetizado não é só aquele que junta letras, é aquele que entende o uso e o significado disso. Por isso, alfabetização e letramento, né? Que é o uso cultural que se faz da língua. Cultural. Então, nós, homens, somos produtores de cultura. E sempre foi assim. Mesmo quando não existia ideologias. Né? Quando vamos para a Bíblia, nós pegamos os livros históricos, nós percebemos um achacamento, né, dos ricos sobre os pobres. E a denúncia. E Deus levantou muitos profetas para que denunciassem as injustiças sociais. Não existia sistema político ideológico, existia um reino teocrático. Nós estamos falando eu estou pensando só na questão de Israel. Existia um reino teocrático, e nesse reino teocrático, tá bom? Existia o achacamento do pobre, né? Quando nós estamos... Vem estudar conosco, depois já eu falo. No livro de Jeremias é denunciado, há uma denúncia, né? E no livro de Isaías também, mas no livro de Jeremias é muito interessante, né? Ele fala que o sacerdote está vendido, o profeta está vendido, e o povo se vendeu, né? O povo se vendeu em troca. O povo dá o dinheiro, e o profeta ministra o culto, e o profeta lança a
falsa profecia. Está lá no livro de Jeremias, logo no início, bem no início. Venha conhecer a nossa igreja, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferreira de Vasconcelos, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, em Ferreira de Vasconcelos. Pastor Edson, Pastor Roger, o pastor evangelista Vanderlei, estamos aqui para orar por você, vamos ungí-lo com óleo, tá certo? Venha buscar a Deus, ouvir uma palavra de Deus, o evangelho puro e simples de Jesus. Venha contemplar a Deus. Tá certo? Ah, tem oferta na sua igreja? Tem. Aqui nós só temos dízimos e oferta, não fazemos as loucuras, tá bom? Essas coisas que a gente vê por aí, não, tá bom? A gente só tem duas aqui, dízimos e oferta. Quanto que é a oferta? Quanto você quiser, sentir no coração. É 50 centavos. Amém? Glória a Deus. Tá bom? Não tem essa de enriquecimento, não. Eu trabalho dia e noite, o pastor Rosa trabalha dia e noite, o pastor evangelista Vanderlei também trabalha dia e noite, para não sermos pesados a ninguém, principalmente ao povo que contribui de coração aberto. Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, em Ferreira de Vasconcelos. Quer conversar conosco? Telefone, uma palavra pastoral, um aconselhamento, uma oração? 11 99588-0003. 11 99588-0003. Pai do Senhor a todos, vamos contemplar, vamos adorar, vamos observar, e Deus vai visitar você hoje, em nome de Jesus. Paz a todos.